ser que você tenha passado os últimos 2 anos numa caverna, isolado da civilização, você sabe. No começo de 2020, o mundo conheceu um vírus, até então chamado apenas de coronavírus. Pois esse vírus, cuja origem ainda é incerta, deu origem a uma pandemia. Segundo as autoridades da saúde, para combater o vírus SARS-CoV-2 e a doença dele decorrente, a Covid-19, eram necessárias medidas drásticas, medidas de controle como só uma ditadura comunista como a China era capaz de impor a seus cidadãos. Medidas que, por alguma razão, as chamadas democracias ocidentais decidiram importar, com efeitos até talvez mais danosos do que os do vírus. É sobre Lockdown, documentário de Ian Maldonado, que conversamos hoje no Quarentena Cult, que tem a honra de contar com a presença do próprio diretor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pela primeira vez apresentando aqui o Quarentena, já que o Paulo se recusou a ler esse texto aqui, porque que eu escrevi. Que ele escreveu, não sei por que ele vai problema. explicar para a gente. A gente vai conversar aqui com nossos ilustres convidados, com o Eli, nosso repórter cientista, se assim podemos dizer, com o Paulo, nosso colunista mais assediado pelos leitores, e o Ian, que foi bloqueado, censurado no YouTube, mas está disponível na plataforma Aurora. A Aurora é uma plataforma que dá acesso, se eu não me engano, a 7 dias. Então, se você quiser assistir o documentário, depois assistir esse nosso bate-papo, ou talvez assistir ao documentário e depois voltar aqui para escutar sobre o que a gente tem a dizer sobre o lockdown, sobre os novos estudos, sobre toda essa cobertura da mídia e sobre todas as censuras e restrições impostas ao debate que deveria ser livre sobre uma dos maiores maus que abateram gerações. Volte aqui e nos escute para complementar o documentário. Então, eu vou começar, Paulo, se você me permite, explicando o caso do Ian, pedir para ele explicar. Ian, a gente deu uma notícia, eu escutei, você deu já um depoimento para Cristina Graham, a nossa colunista. Você foi censurado pelo YouTube. Pode explicar um pouquinho para a gente o que aconteceu? Claro. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo espaço aqui. É um prazer falar com todos vocês. Li vários textos também do Eli. Isso daí que aconteceu com o YouTube, na verdade, era um pouco previsto, assim, porque por mais que eu tenha subido o filme completo ali para mostrar para alguns entrevistados, né, sobretudo, para ver se estava tudo ali nos conformes, né, eu subi o vídeo, como não listado, né? Então, teoricamente, ele nem apareceria ali para o resto do público ali no YouTube, só quem tivesse o link. E, para minha surpresa, em menos de 10 horas, acredito, em pouquíssimas horas, recebi uma notificação, né, de exclusão daquele vídeo do YouTube. Eu falei, bom, deve ser talvez ali por reclamações de direitos autorais, né, ou algo do tipo, porque tem, afinal de contas, é um documentário, então tem muitas imagens ali de reportagens, né, de TV e tudo mais. E, para minha surpresa, não, né? Para minha surpresa, na verdade, apareceu que eu estaria disseminando informações médicas incorretas, né? Sendo que no documentário só tem médicos falando, com exceção de 2 ali dos entrevistados, mas a maioria ali são médicos, né? Inclusive pessoas envolvidas, né? Como a Li Mengyan, no laboratório de H5, né? De referência mundial para estudos em coronavírus, ali da OMS, e a Stella Emanuel, que é do Frontline Doctors, e o Dr. Alessandro Loyola também. Então, aparentemente, o YouTube, né, os moderadores de conteúdo do YouTube conhecem muito mais a medicina do que os nossos amigos médicos, né? Mas foi uma coisa, não foi aquela censura do algoritmo, foi uma coisa mais personalizada, é isso? Eu acredito que sim, mas assim, não dá para saber exatamente, porque o algoritmo ele entende, né, o que está sendo dito ali no vídeo, ainda mais como é um filme e tem a legenda ali, né? Então ele faz essa leitura de palavras e pode ser que tenha sido, pode ser que tenha caído ali no algoritmo, mas eu duvido um pouco justamente pela demora. Né? Passaram algumas horas, não foi algo instantâneo assim, ou de 1 hora, 2 horas depois. Já tinham passado 10 horas, 11 horas ali que eu tinha postado, né, para enviar para esses entrevistados.
e foi removido, né? E você pôde recorrer? Você teve... Não, eles nem deram opção ali para recorrer, nem nada. E só que isso já cai como uma notificação, né? Então, na verdade, se eu colocasse novamente ali no YouTube, eu poderia perder o canal ali da empresa ou, enfim, sofrer algum outro tipo de bloqueio, né? É curioso, eu fico me perguntando, né? Até vou entrar já no comentário um pouco sobre o filme, que quando eu estava assistindo o filme, tem uma hora lá que o Flávio Morgenstern, até ele fala, né, que se estabeleceu uma guerra de narrativas. E daí eu não posso deixar de falar isso, obviamente, você sabe também, Ian, o filme acaba sendo uma narrativa também, né, que entra nessa guerra. Ele entra em conflito com a narrativa aí oficial, aceita, né, esse falso consenso científico que se instalou. Daí eu estava assistindo isso e eu estava pensando, né, tem um livro um texto do Isaiah Berlin, putz, eu li há muito tempo, ele só falava para você defender ideias contrárias à sua, era um conselho que ele dava, defendendo a liberdade, né, a tolerância. E daí eu fiquei me perguntando, eu não conheço se tem algum tipo de produto nesse sentido, mas se esse documentário falasse, né, se a narrativa dele fosse exatamente o contrário, será que ele sofreria esse mesmo tipo de sanção, mesmo que fosse ostensivo, né, defendendo a China, mesmo defendendo todo tipo de controle? Provavelmente não, né? Porque a gente viu aí várias figuras que ganharam mais notoriedade durante a pandemia justamente defendendo o ponto de vista da ditadura chinesa, né? A gente vê algumas coisas muito estranhas acontecendo, por exemplo, não quero acusar nada, mas, por exemplo, o Átila Yamarino, né? Que no começo da pandemia ele tinha um posicionamento, do nada, ele mudou esse posicionamento a partir ali daquele estudo fraudulento ali do Imperial College, né, onde colocava que 80% da população seria infectada pelo vírus, que é algo impossível biologicamente, né, e mataria milhões de pessoas em um ano. A partir daquele ponto, se você começa a reparar nos vídeos do canal dele, só tem propaganda da Xiaomi, praticamente. Então, a gente começa a enxergar um padrão nas pessoas que estão defendendo a outra narrativa que, no mínimo, configura ali um conflito de interesses muito grande, né? Eu nem diria que é um conflito de interesses totalmente pecuniário, digamos assim, né? Eu acho que existe muita convicção, porque se não houvesse a convicção, a força deles não seria tão grande, né? Então, assim, mudar de opinião, eu acho que até é meio natural em algo desconhecido você, de alguma forma, ir mudando. Não reconhecer os erros. A gente até já falou, fez algumas críticas quando a gente... Eu nem me lembro mais qual foi o episódio que a gente falou, né? Que ele prevê lá 1 milhão, 13 milhões dele de mortes e depois esquece disso. É como se nada tivesse acontecido, né? Assim como a gente... eu vou tentar voltar aqui só um pouquinho, que é o seguinte. O teu documentário, ele fala de alguns pontos, eu anotei aqui. E aí me parece que muito desses pontos está havendo houve um grande erro de classificação das redes sociais, e nem vou ter que colocar como vítima disso, porque eu acho que a sociedade inteira é vítima desse erro do controle excessivo das redes sociais. E aí eu vou pedir até para o Eli, se ele puder comentar alguma dessas coisas. No documentário, você fala, por exemplo, da OMS em cooperação com a China e a recusa da OMS em reconhecer a pandemia ou da transmissão entre humanos dentro do território chinês, e a OMS falando não fechem os aeroportos. Aí você... Isso está lá, está registrado no teu documentário. Isso é algo que depois a gente veio ver que, inclusive, o nosso STF recentemente falou fechem as fronteiras, o que contraria a própria OMS que falava lá atrás não fechem as fronteiras. E que contraria um novo estudo sobre lockdown que fala sobre fechamento de fronteiras e como isso é irrelevante no controle do número de mortes causadas. Mas beleza, isso é um ponto. Origem do vírus. No teu documentário, você vai lá e fala existe a possibilidade, sim, do laboratório de Wuhan ter trabalhado com ganho de função do vírus e que esse vírus talvez não seja natural, né? Ou tenha tido transmissão iniciada, ok?
Algo que a gente depois agora foi ver. Eu não sei se quando você fez o documentário já tinha saído a mudança de posição dos Estados Unidos que classificam como que não é descartada a possibilidade do vazamento do laboratório. Não, eles ainda não tinham mudado o entendimento. Então, talvez, fica aqui a dica, porque tem bastante coisa que aconteceu depois. Um outro fator foi a cloroquina. Você vai lá e fala sobre cloroquina. Não estou falando aqui que a cloroquina funciona ou não. O que eu estou falando é que existe uma farmacêutica japonesa que falou que existe uma ação da cloroquina para combater o vírus. Ivermectina, no caso. Desculpa, é ivermectina. É ivermectina. Contra o Ômicron. Tratamento precoce. Uma informação que in vitro a gente já sabia que tinha alguns desses remédios ditos de tratamento precoce, in vitro eles já tinham essa ação de coibir o vírus. Lógico que isso depois não foi replicado em humanos, um ponto que me parece ainda em aberto, mas está lá no teu documentário. Checagem da morte da China, isso me parece que é algo que é o principal, né? O Brasil, não existe no Brasil, quer dizer, não existe não, pode existir, eu não estou sendo suficientemente acurado na minha pesquisa. Mas por que não há checagem de fatos quando se fala em mortes na China? Será que dá para engolir a seco um país com 1 bilhão e não sei quantas milhões de pessoas ter 4, 5 mil mortes? Eu não me lembro mais quanto é que está as contagens de mortes, né? Mas é no mínimo aceitável isso, e você tem isso lá no documentário contestando a manipulação dos dados da própria China. Eli, você como alguém que vem do mundo da ciência, fechar o debate e não deixar um documentário que mostra o outro lado, mesmo que estivesse errado e mesmo que fosse mentiroso, e mesmo que fosse manipulado, mas não deixasse discutir isso, é científico? É baseado em ciência? Bem, eu sou um fã do Karl Popper como um filósofo liberal que ele era, mas eu não sou fã do Karl Popper para a ideia simplificadora de ciência que ele criou e que é repetida pelos cientistas, que é o seguinte, que o que é científico é aquilo que dá a cara a tapa à refutação, que o que faz de uma ideia uma teoria científica é a refutabilidade. Há problemas nessa ideia, já traduzi um artigo da filósofa Susan Haack atacando essa ideia. E outro motivo de eu não gostar desse critério do Popper para o que é ciência ou não é ciência é que ele tira, assim, ele põe um pedestal no que é científico e tira da visão coisas banais, corriqueiras do fazer científico. Uma coisa corriqueira do fazer científico é o compartilhamento de dados. Então, em vez de ficar pensando, viajando nas nuvens sobre a refutabilidade das ideias científicas, a gente devia estar mais preocupado em, essa ideia que você está propondo, essa vacina que você produziu, eu posso ver os dados? E é a mesma coisa, e eu também não me preocupo tanto com a distinção entre ciência e não ciência, porque, por exemplo, não há uma pretensão de cientificidade no relatório de mortes por transfobia que sai todo ano por uma ONG brasileira. Mas, tanto essa ONG quanto a outra ONG que faz o relatório anual dos mortes por homofobia, elas escondem os dados. E não compartilhar dados é uma perda de oportunidade desses dados levarem a análises diferentes, de pessoas diferentes, com viés diferentes, e aí, sim, se chega a um tipo de consenso. E não é que o consenso é a meta da ciência também, não. Hoje eu entreguei ao editor uma matéria sobre o uso de manipulação psicológica, principalmente pelo governo britânico, mas eles exportaram isso para o mundo inteiro, e foi usado na pandemia, e até vazou documento mostrando que eles fizeram manipulação psicológica. Tem times inteiros de psicólogas de ciência comportamental, e eles, em um ano, mais de 1.000 projetos de manipulação psicológica da população. E eu falo manipulação, mas são empurrõezinhos, até a própria teoria que eles usam é a teoria do empurrãozinho. E ela parece funcionar em certas coisas. Por exemplo, em vez de presumir, em vez de esperar que os cidadãos declarem que vão doar os órgãos, presumem que todo mundo é doador de órgão, ao menos que diga que não. Ou seja, fica a cargo daqueles que têm objeções de consciência à doação de órgãos, como algumas religiões, relatar a sua discordância, o seu dissenso ao governo. Então, aí há um empurrãozinho para a opção padrão ser aquela que é pretendida pelas autoridades científicas, políticas, etc.
né? E na pandemia a gente viu muito isso. Então, uma das informações que usam no caso do aquecimento global antropogênico, que eu concordo que há um aquecimento global, e eu concordo até que a antropogenicidade é um grande fator causal nele. Mas usam muito aquela estatística, 97% dos cientistas do clima concordam que há um aquecimento global antropogênico. O que isso me faz, né, como alguém com alguma formação científica, o que isso me faz pensar é... Procurar os 3%. Exato. Quem são esses 3% e o que eles estão dizendo? Eu quero ver se eles fazem sentido. Eu não quero, como diz uma filósofa lá do década de 30, uma escritora britânica, ela diz assim, você não é mulher, mas você escreve diálogos entre homens muito bem, como é que você faz isso? Ela fala, eu só presumo que homem é gente. E o nome dela é Dorothy Sayers, e ela falava, o que é repugnante para o indivíduo é ser tratado como sempre membro de grupo, né, como ovelha a ser tocada por pastores de diversos tipos, sejam literalmente, né, pastor, a gente está usando na religião, ou líderes políticos. Então, eu me pergunto, quando as pessoas se deixam levar, 97%, ok, e os 3% são irrelevantes? Escreveram uma vez um abaixo-assinado contra o Einstein, contra a teoria da relatividade do Einstein, eram 100 cientistas contra Einstein, eram 121, na verdade. E Einstein respondeu, se eu tiver errado, bastava um. Então, a ciência não é tocada por consensos, por maiorias, nem por voto. É pelas evidências, as evidências ou dados, e especialmente quando elas são compartilhadas. Então, quando você esconde dados ou coloca um embargo na abertura dos dados por 50 anos, né? Isso tudo é anticientífico na base. Isso é muito mais anticientífico do que, não é refutável. Para mim, muito mais importante do que essas ideias idealizadas de ciência. E o que você acha da Universidade Johns Hopkins, Eli? Bem, ela tem renome, né? Eu sei da meta-análise publicada. Me perguntaram se valia a pena publicar na Gazeta. Eu falei que sim. Não li em detalhe, mas eu sei que corrobora outros estudos. Então, basta para mim saber que há estudos falando que lockdown funciona, mas também há estudos mostrando que lockdown não parece funcionar, né? Especialmente se tratando de evitar mortes, que é, né, o principal... Né, o carro-chefe desse tipo de intervenção do empurrãozinho, evitar mortes, não é? Mas tá cheio de cientista, teve cientista aí dizendo, até calculou com casas decimais quantas vidas salvaram impondo o lockdown aqui em Curitiba. Eu só queria falar uma coisa até pro Ian, né, que, assistindo ao filme, eu gosto muito de me autodepreciar, mas eu vou te dizer, Ian, que você me deixou bem hoje. Hoje eu fiquei me sentindo bem ao ver o seu documentário, porque estava até procurando aqui, no dia 28 de janeiro de 2020, eu escrevi um texto na Gazeta do Povo, ainda nem falava Covid-19, ainda nem tinha SARS-CoV-2, né? Era só coronavírus. Aí tá aqui, coronavírus, desinformação, medo e força como instrumento político. Porque me ficou claro, assim, desde que começaram a surgir as primeiras notícias, sem querer me achar muito, mas já me achando, tô precisando de um pouco de autoestima hoje, ficou muito claro que a gente estava importando aquelas medidas da China, né? A China é uma ditadura. Então, para eles decretarem lockdown, teve casos horríveis. Fecharam, trancaram a porta dos prédios, e a pessoa, se tivesse que comer, tinha, se não tinha, paciência. Eu sei que nada disso tão extremo foi feito no Ocidente, mas, enfim, em várias medidas... Ele chegou a instalar alarme em algumas casas, né? Indicando que a porta havia sido aberta, coisas absurdas. Pois assim. E ficou muito claro para mim que era isso, que há 2 anos a gente vive uma tentativa de controle que usa o medo, aí que bom também que o Eli está escrevendo essa matéria para a Gazeta do Povo, né, sobre o medo, como o medo das pessoas foi manipulado para isso. Isso fica muito claro. Isso até, Ian, se você me permite, não vou dizer que seja uma discordância em relação ao seu documentário, mas acho que ficou faltando ali explorar um pouco isso, que eu tinha a impressão, às vezes, de que você parte de uma ideia de que existe um interesse, né? Existe essa união de esforços voltados para um interesse prático muito claro. Aí, sei lá, se chamou isso de grande reset. A esquerda também disse que a pandemia era um presente, né, dos céus. E eu discordo disso. Eu não vejo esse conluio muito claro, né, de forças. Eu acho que é mais uma coincidência que muita gente unida por um desejo de controle e
e por um desejo, e também por medo, que são coisas aí, né, inerentes ao ser humano. Até você citou o Átila Yamarino aí falando que a gente viveria uma segunda gripe espanhola, e não chegou nem perto disso, apesar, né, de, lamentavelmente, a gente ter perdido 5 milhões de pessoas no mundo. Mas me parece que esse caráter também a gente não pode ignorar, né, Ian, que é o caráter aí um pouco, não sei se a palavra certa é essa, as pessoas têm certa rejeição quando a gente fala isso, mas eu vou falar mesmo assim, um caráter espiritual aí também da pandemia. As pessoas se apegaram muito aos especialistas, com seus dados, com seus gráficos, que às vezes não é muito fácil de entender, e cederam a esse medo, e no final das contas acabam cedendo a esse controle que tenta, né, que vendeu essa ideia de segurança, né? Porque o que tem por trás do lockdown também tem isso, né? Tem uma coisa. Hoje tá difícil aqui com as palavras dessa hora. Mas tem uma coisinha ali, né, teoricamente boa, que é de aplacar o medo das pessoas e de impedir as mortes. Mas eles acreditam que o caminho para isso é o controle, que daí que vai a minha discordância também. Não, totalmente, até porque eles propõem assim, para problemas globais precisamos, portanto, de soluções globais. Isso. Só que isso é logicamente errado, não tem consequência nenhuma uma colocação e outra, né, com problemas globais. Você pode também solucionar isso pontualmente, localmente, né? Então isso já é uma grande mentira que eles venderam para todo mundo. E como até o Ariano Suassuna mesmo falava, né, existem dois tipos de mentira, a mentira deslavada e a estatística. E eles manipulam isso conforme convém ali seus próprios interesses. E eu também, desse ponto de vista que você mencionou, Paulo, eu não acredito também assim que inicialmente eles tenham arquitetado isso, né, de modo tão objetivo assim, mas eles certamente instrumentalizaram a pandemia, né, em conformidade ali com outros interesses deles. Então, inclusive, a gente vê aí a Li Mengyan falando ali no começo, né, da pandemia, quais eram as discussões ali entre ela, né, o Malik Paris e o Liu Bun, né, que eram supervisores dela e que eram conselheiros da OMS, inclusive para doenças emergentes. E a gente vê que ali no começo, nem a própria OMS tinha muita afinidade assim com o que estava acontecendo e queria sim saber inicialmente o que estava se passando na China. Só que primeiro, né, os dados foram todos ocultados e depois, aparentemente, de uma forma bem esquisita, a OMS passou a tomar um comportamento um pouco submisso em relação à China, e até que chegou ao absurdo de, naquela investigação que eles fizeram, enviar o sujeito lá da EcoHealth Alliance, né, o Peter Daszak, que inclusive foi um cara que recebeu dinheiro do NIH para desenvolver pesquisas com o Instituto de Virologia de Wuhan, né, com a Beth Woman lá da China, a Chen Zhengli. Então, assim, mais uma vez, é conflito de interesse em cima de conflito de interesse, e a gente nunca sabe realmente quais são os dados, nunca tem informação correta sobre nada que está acontecendo, né? E eu acho engraçado que as pessoas, né, chamem quem discorda de qualquer ponto, né, pode ser de tudo ou de algum ponto específico, né, chamam as pessoas de negacionistas, né? Primeiro que pegaram ali um termo que era atribuído só a quem negava o holocausto nazista, ou seja, entre linhas está te chamando de nazista, né? E assim, com qual objetivo, né? Eles querem simplesmente calar todo mundo, e isso, como o Eli mesmo disse, não é ciência. Ciência, inclusive, você tem que aceitar, inclusive, as hipóteses absurdas, né? E uma coisa que me chama a atenção também, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, depois eu tenho que falar, senão eu esqueço. Como nós, ocidentais, né, as democracias ocidentais, abrimos mão tão rápido da nossa liberdade em troca aí dessa panaceia, né? Que na época se vendia isso como a solução para tudo, né? Fecha-se as fronteiras, fecha-se o comércio, as pessoas ficam em casa, só serviços essenciais, só produtos essenciais, e a pandemia vai acabar assim. Como a gente abriu mão da nossa liberdade tão fácil?
Primeiro que é muito estranho falar em produtos essenciais ou trabalhos essenciais, né? Logo, vão chegar ao absurdo ali, né? Como na lista de Schindler, de ter pessoas essenciais, né? Sim. E é o que, resumidamente, hoje está acontecendo em alguma forma, assim, em alguma instância. Eu acho que eles conseguiram instrumentalizar o medo de uma forma muito eficiente. Inclusive, isso daria vergonha ou inveja, não sei, à própria KGB, né? Porque eles tiveram algumas técnicas, assim, realmente fantásticas para isso. Eles mentiam com estatísticas, eles não divulgavam dados, e como eu estava falando anteriormente sobre negacionismo, né? Se eu, por exemplo, né, me colocando nisso, fosse de fato um negacionista, como eles dizem, no começo da pandemia ninguém sabia do que se tratava, todo mundo, obviamente, ficou apavorado. Eu lembro que, né, eu morava na Bela Vista, em São Paulo, e eu fui correndo na farmácia comprar máscara, comprar luva e tudo mais para levar para casa da minha avó, porque eu não sabia, né, o que estava acontecendo. Então, quer dizer, se eu fosse negacionista, eu não acreditaria nem que a própria pandemia existisse. Claro. Então, eles conseguiram instrumentalizar não só o medo, mas também eles conseguiram, mais uma vez, dividir a todos, né? E colocar justamente agora os vacinados contra não vacinados. Só que logo, né, isso já está começando a acontecer, vão ser os vacinados com 3 doses contra os vacinados com 2 doses. Né? E onde isso vai parar? Então, é um negócio assim, que vai escalando, né, de uma forma realmente... A culpa vai ser dos bebês. Deixa chegar até poder vacinar até 6 meses, aí a culpa vai ser dos bebês. Daqui a... No ventre já vai, né, daqui a pouco. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Quando eu perguntei para Eli sobre a Universidade de John Hopkins, se ela era confiável ou não, óbvio que ela é uma universidade de renome, foi porque eu fiz uma pesquisa para saber quais veículos no Brasil publicaram os estudos o novo estudo, meta-estudo, né, da Universidade de John Hopkins, onde eles são taxativos. Eles mostram lá quais foram as regras que eles tomaram, mas eles, pelo que eu entendi, eles pegaram um meta-estudo, eles pegaram 24 estudos em diversos países sobre a eficácia do lockdown no número de mortes finais. E eles chegaram a algumas conclusões estarrecedoras, que os lockdowns foram responsáveis por 0,2% das mortes em geral, e a recomendação para ficar em casa, foi 10 vezes mais eficaz, foi de 2%, se eu não me engano, enquanto o lockdown, veja, o autoritário, fechamento, todo mundo fica em casa, foi de 0,2%, e quando você instrui a população a se manter em casa, 2%. Só aí já mostra a diferença entre aquilo que você é obrigado e aquilo que você é conscientizado. Só que já tem uma coisa. Mas mesmo assim, esses 2%, e é óbvio que eu não estou falando que os 2% não importam, eles importam, eu gostaria que não tivesse, que fosse muito maior esse número, porque no fim das contas, a gente passou pelo lockdown, né? Então, se a gente passou pelo lockdown, que pelo menos ele tivesse tido um efeito grande, mas ele tem um efeito tão ínfimo que os próprios estudiosos do John Hopkins afirmam que foi irrelevante, né? Não serviu para muita coisa, é de impressionar. A Gazeta do Povo publicou. Eu fiz essa pesquisa no último mês. Se mais alguém tinha publicado esse estudo, só o Poder 360, um jornal independente pequeno, que publicou também, fazendo as suas colocações, que apesar disso, a maior parte dos estudos aponta que o lockdown funciona. Essa foi a recomendação. De veículos grandes, de veículos tradicionais, e aqui vou até evitar dar os nomes, nenhum deu uma linha. Me parece claramente que existe uma escolha editorial não científica. Não sei o motivo, eu não consigo entender qual é o motivo que você escolhe, qual o estudo é válido ou não quando a gente está falando de universidades top, né? No caso, a John Hopkins. E aí eu te pergunto, quando você foi claramente censurado pelo YouTube, você tinha um documentário e ele foi apagado da plataforma, e nem público ele estava num ambiente privado, e ele foi apagado da plataforma,
e a justificativa editorial do YouTube, então não foi o algoritmo, pelo que eu estou entendendo, a justificativa editorial é que era fake news. Estou resumindo bastante a ideia, tá? Por favor, me perdoem. A partir de um atentado desses à liberdade de expressão e ao contraditório, você foi procurado pelos veículos para explicar o teu caso? Em momento algum. Só mesmo pela Cristina Gramel aqui na Gazeta do Povo. Acho que foi o único veículo que deu alguma relevância para o caso, né? Mas ninguém se interessou. Ninguém. Por que você acha que isso acontece? Bom, por exemplo, no caso você estava falando da Universidade John Hopkins, eu estava fazendo uma retrospectiva aqui, né, mentalmente. A Universidade John Hopkins também teve um papel essencial na implantação do medo de toda essa pandemia. Por quê? Eles foram os primeiros a construírem aquele mapa da Covid e o pessoal entrou num frenesi, assim, inimaginável de todo dia ficar acompanhando aquele negócio. E isso daí entrou no imaginário das pessoas de uma forma tão forte que depois a gente vê, é muito mais fácil você manipular, né? Nem digo manipular dados, porque não vou falar que teve uma inflação nos números, nem nada do tipo, mas de ficar mesmo repetindo aquilo todos os dias. Não, só a existência daquele mortômetro, né? Todo dia aquilo... Porque é a mesma coisa, se você falar assim, não, porque... fulano foi esfaqueado num bar. Aí você começa a falar de todos os casos de esfaqueamento nas ruas. Pô, ninguém vai sair de casa mais, né? Porque evidentemente tem muitos problemas nas ruas por aí, tem assaltos, se você ficar noticiando aquilo infinitamente, é óbvio que uma hora aquilo lá vai ser inseminado na cabeça das pessoas de um jeito que dificilmente vai sair. E justamente acabou se tornando um culto à ciência, né? As pessoas, justamente, como o Paulo mencionou antes, as pessoas acabaram substituindo a religião pela ciência. E isso foi um processo muito curioso que aconteceu durante toda essa pandemia. A gente vê que os especialistas, os cientistas, eles estão num patamar ali equivalente a Deus hoje em dia. O que eles falam é regra e ponto final, né? E isso é muito perigoso, porque está fazendo com que as pessoas justamente queiram que esses especialistas e esses cientistas mandem no que elas próprias têm que fazer, com suas próprias vidas, né? E até como a Stella Immanuel falou no documentário, né, em uma das entrevistas, as pessoas elas ficaram com tanto medo de morrer que elas simplesmente pararam de viver. Elas se isolaram em casa, aceitaram toda essa tese, né, de isolamento e ponto final. Agora, só voltando, qual foi a pergunta mesmo? Para eu concluir aqui. Por que você acha que os veículos de comunicação que deveriam ser a base da defesa da liberdade de expressão no Brasil e em toda a democracia não te procuraram para perguntar o que aconteceu com o teu documentário? Eu acho que claro, todos é uma generalização idiota, né? Mas quase todos os veículos hoje, a gente vê o que aconteceu, por exemplo, na Europa mesmo, que eu coloquei no documentário. Pô, no meio da pandemia, teve alguns congressos ali, né, fechando acordos e vários acordos entre o Partido Comunista Chinês e a mídia europeia, né? Foram mais de 130, 140 veículos de comunicação, se eu não me engano, não tem o número correto lá no documentário, que ficaram totalmente submissos ali à CGTN, a China Media Group e vários grupos, né, de comunicação da China, que a gente sabe, pertencem ao Partido Comunista Chinês. Nada lá, né, até o Alibaba hoje é comandado pelos caras. Então, eu acho que, e da mesma forma, aqui no Brasil também, a gente viu isso já acontecendo com a Bandeirantes, com a Rede Globo, né? Essas parcerias, esses intercâmbios de informação que eles usaram esse eufemismo, né? Esse intercâmbio todo entre as redes, né, de comunicação aqui do Brasil com os grupos chineses. Então, eu acho que tem, assim, de um jeito ou de outro, isso também acabou influenciando. Só que o principal nisso foi justamente a própria instrumentalização pelo medo, como eu estava dizendo.
Porque, pô, tem muita gente da minha família, por exemplo, que, pô, acredita piamente no que sai no G1, ou que sai na Folha de São Paulo, ou que sai... E eles, em nenhum momento, discutem isso, né? Não colocam em dúvida em nenhum momento e acabou. Leu aquilo ali, é aquilo e ponto final. Então, é muito triste que isso tenha acontecido, porque, na verdade, a população inteira entrou numa espécie de transe, assim, uma espécie de hipnose. Então, as pessoas, elas acham que realmente elas têm que combater as pessoas que são negacionistas, né? Então, lógico que não vão dar espaço para ninguém que tenha um discurso contrário da mídia mainstream, ou o que quer que seja. A liberdade também causa angústia, né, nas pessoas. Então é mais fácil para muita gente deixar lá que um burocrata europeu que ele nunca ouviu falar tome uma decisão que vai afetar a vida dele, mas ele se sente protegido, né? Exatamente. Não, isso é engraçado, porque assim, as pessoas que mais mandam no mundo hoje são pessoas que não foram votadas, que ninguém conhece, nem o rosto deles, né? Se você perguntar na rua, pô, quem que é o Klaus Schwab? Ninguém vai saber quem que é Klaus Schwab, né? E o cara vem andando. Oi? Explica para os espectadores quem é. Ah, sim, é o presidente do Fórum Econômico Mundial, né? Que é uma organização supranacional extremamente idônea, não podemos duvidar dela, né, de nenhuma das diretrizes. Só para contextualizar, foi o sujeito que, além de ser, né, o fundador e hoje o presidente do Fórum Econômico Mundial, foi o autor do livro, né, Covid-19 e o Grande Reset, né, que para muitos ainda é teoria da conspiração, Não, os caras, eles realmente estão nessa. Eles acham que a nossa sociedade falhou, né? E que então a gente deve resetar tudo, fazer com que as pessoas parem de comer carne, parem de usar carros a combustão, e tudo isso vem do mesmo conjunto ali de ideais, né? E quem dita as regras disso tudo são o Fórum Econômico Mundial, ONU, OMS, todos esses grupos. E as pessoas não conhecem os rostos deles, não conhecem os nomes deles e nunca votaram em nenhum deles, né? Então, eles preferem colocar qualquer país, né, qualquer nação, numa posição subserviente ali a essas instituições e dane-se todo o resto, né? Se a OMS falou, é regra. Se o cientista tal falou, é regra. Agora, se um médico que eu discordo falou isso aqui, apaga ele da rede social, nunca mencionemos o nome dele aqui e já está ótimo, né? Não vamos dar mídia para esse cara. Mas me parece ter uma seletividade até nisso, assim. Então, a própria OMS, poucas críticas pela imprensa tradicional foi dada sobre a demora no reconhecimento da pandemia. O Trump tomou atitudes de fechamento de aeroportos antes da OMS. Né? E falar sobre o Trump também é curioso, porque assim, foi o Trump que falou justamente que um modelo de vacina poderia ficar pronto em um ano, né? Que ainda seria experimental, mas que ficaria pronto em um ano, e toda a esquerda, todos os progressistas lá dos Estados Unidos ficaram malucos com isso. Falaram que ele era biruta de propor um negócio desse, que as vacinas iriam causar danos maiores do que a Covid. Tem vídeo acho que da Kamala Harris mesmo falando isso, do Biden na época falando disso, que era maluquice fazer uma vacina. E hoje eles trocaram, porque hoje eles são, né, voltaram para o establishment lá, eles assumiram toda a responsabilidade agora pela salvação de vidas, né? E não, nós salvamos vidas porque vacinamos e porque fizemos a vacina em menos de um ano, e vocês que são aí de direita, negacionistas ou qualquer coisa do tipo, vocês estão errados. Vocês estão matando pessoas por causa do discurso de vocês. Só que, na verdade, era o discurso deles no começo. Oi, Eli, deixa eu te fazer uma pergunta, exatamente a mesma que eu fiz para o Ian, só que sobre a John Hopkins. Eu também fiz lá ali assim como da ivermectina não saiu, né? Bom, eu acabei de falar da John Hopkins. Por que, assim como não procuraram o Ian quando ele foi censurado pelo YouTube,
Por que os grandes veículos que dão a John Hopkins, eles assinam os infográficos com base em dados do John Hopkins e o World Data, eu não me lembro mais qual que é o termo fantasia ali daquele infográfico, mas por que eles não deram esse estudo, se é de uma universidade relevante e é feito com ciência? Bem, eu vi refutações relâmpago a essa meta-análise no Twitter. Então, eu tive uma treta com um médico que tudo que ele tinha a dizer sobre a minha matéria, em que eu conversei com a mãe da menina que teve uma parada cardíaca em Lençóis Paulista, tudo que ele tinha a dizer sobre isso era lixo, 4 letras, lixo. Aí eu respondi, né, me irritou esse comentário, aí eu respondi mostrando para ele, olha só, a narrativa do seu grupo político, que eu impliquei que seriam os progressistas, está caindo e muita gente está se revoltando. E aí, olha, por exemplo, olha essa meta-análise que saiu da Johns Hopkins. Aí ele me linkou para uma resposta, uma refutação, dizendo que os métodos são impróprios, não sei o quê. Pode até estar correta, mas, como eu disse, não é o único estudo. Eu já citei em outro texto meu, uma outra análise, inclusive de economista também, mas acho que eles têm bons métodos para isso, mostrando que o lockdown não reduziu as mortes, não serviu para isso. E só para corrigir um pouquinho, Evandro, 0,2% de redução nas mortes seriam atribuíveis aos lockdowns. Então, dentro ali da margem de erro, ou a redução foi muito pequena ou foi nula, né? Essa é a conclusão principal da meta-análise. Mas eu queria falar um pouco com o Ian, primeiro que eu estou lisonjeado que ele me lê. Eu acho que às vezes eu esqueço que eu escrevo para um jornal grande, e eu acho que eu estou no meu blog, e aí eu fico surpreso que as pessoas me leem. Eu achei o documentário sensato, bem produzido. Concordo com 60% a 70% do que foi dito. Não tudo, nunca é possível. Ok, precisão científica ele? 70%? Não. 5%? 67,3%. Não vejo esse número como precisão científica. Esse é um dos problemas, né? Se tem um número, eu chamo, às vezes as estatísticas são fofocas com números. Fofocas com números. Só de ter um número, a pessoa acha que é precisão. Não tem nenhuma precisão aí no que eu estou dizendo. Mas o que eu aprendi com o documentário, foi muito bom relembrar aquele porta-voz da OMS que ele desligou a ligação, né, com a entrevistadora de Hong Kong, quando ela mencionou Taiwan, perguntou se Taiwan ia ser aceita na OMS, e depois ela insistiu, ligou de novo, e aí ele chamou a Taiwan de um território da China, né, para agradar a ditadura chinesa. Mas não foi isso que eu aprendi, que eu já conhecia essa entrevista, mas ele próprio mostra um gráfico, e ele que é o autor da famosa coisa de achatar a curva, eu não sabia. Então, aprendi aí no seu documentário sobre isso. E o tal da achatar a curva, que eu acho que todo mundo já é bem cínico a respeito, né? Fazendo um pouquinho de advogado diabo, você falou sobre o estudo do Ferguson, né, do Imperial College, que foi a fonte do Átila, inclusive. Você disse que foi uma fraude. Acho que fraude é um pouco... Sim, acho que... Ele é um erro, né? Ele exagera o que se pode saber com a modelagem, inclusive a modelagem estatística, ao menos no campo da epidemiologia, chamou para si muito ceticismo depois da pandemia, né? Até que ponto esses modelos... Eu já trabalhei com modelo estatístico. Só explica para o espectador, como que é. Modelagem é um modelo é uma grande equação, né? Sim, é uma grande equação matemática e o objetivo é prever quantos vão morrer, por exemplo, que foi um dos principais resultados. Só que ele tem que presumir coisas como o próprio Ian colocou. Tem variáveis subjetivas, né? Sim, e variáveis que não são subjetivas, mas ainda não se tem dados suficientes para fazer a conclusão. Uma delas, que o Ian citou no documentário, é a taxa de letalidade, que lá a que ele usou estava inflada. As estimativas melhores que a gente tem agora são bem abaixo daquilo, né? Então, sim, foi um erro e levou a uma previsão e alimentar uma narrativa catastrófica e alarmista, né? Mas fraude tem que ser um erro proposital, né? Então, mas acho que você compreendeu o meu ponto. Então, deixa eu só... Você vai fazer mais uma colocação, Eli? Vou, e até para te ajudar, Evandro, então você deixa eu fazer ela. Porque você falou nessa coisa da midiática, porque fica às vezes parecendo que são só acusações contra outros veículos concorrentes,
Mas, na verdade, a gente sabe, o texto que eu mencionei, que eu mandei hoje, sobre manipulação emocional da população, uma das fontes que eu mais usei foi um livro da Laura Dodsworth, que, assim, é a última pessoa que você esperaria ler a respeito, porque ela tinha fama anterior, era britânica, que ela fez um livro de 100 fotos de vaginas e ela entrevistou 18 das donas dessas vaginas. Então, ela era uma feministinha, assim, bem estereotípica, né? Só que ela se revela nesse livro uma liberal comprometida com os princípios liberais. E aí ela diz que ela está mais preocupada com o autoritarismo do que com o vírus. E o livro é muito bom. E ela cita lá, e aí é o ponto que te ajuda, que a BBC, por exemplo, saiu ao mesmo tempo 2 estudos. Um falava que a imunidade natural caía rápido, que as pessoas que já se infectaram, em poucos meses ficavam vulneráveis de novo. E outro estudo falando o contrário, que a imunidade natural era duradoura. O que a gente sabe do vírus SARS-1, da gripe asiática, que é parente desse da pandemia, é que ainda se acha anticorpos em pessoas que tiveram a doença 17 anos depois. Ou seja, indo pelo parente mais próximo do vírus que causa doença em humanos, você presumiria, né, talvez a mais plausibilidade na proteção duradoura. A imprensa inteira, não só a BBC britânica, citou só o estudo negativo. Só o estudo com o resultado alarmante. O estudo com o resultado que dava mais esperança, não foi citado, não foi discutido. Não com o mesmo afinco, não aparecendo em várias manchetes. Então, eu nem estava com segunda intenção, às vezes parece, mas é que é um fato. Eles não deram esse estudo, eles não deram a descoberta da farmacêutica japonesa, né? Assim como você traduziu para a gente a questão do vazamento do laboratório não ser uma teoria da conspiração, e viu o tempo que se levou, né, até que isso fosse coberto pelos demais jornais. Não é nenhuma crítica, é mais uma constatação. Algo que sou chefe de redação da Gazeta do Povo, e tenho 22 anos de jornalismo e estou só iniciando a minha busca para tentar entender o que está acontecendo nesse momento. Porque a escolha é tão seletiva na mesma fonte, na mesma universidade, nos mesmos estudos. Então, assim, essa preocupação o que eu sei por experiência própria, e aí eu quero deixar aqui claro, é que não existe uma coordenação para que os jornais façam isso. Eu conheço jornalistas, o Paulo conhece muito jornalista. Assim, cada jornalista é uma linha editorial, né? Então, assim, se amarrar isso tudo, né? Então, é muito mais cultural, é muito mais tentar entender por que agora nós nos consideramos os protetores, os pais, os sábios que precisam dar só aquilo que eu acredito que é o melhor conselho e evitar aquilo que me preocupa, né? Porque a nossa geração ela não suporta saber, aparentemente, que existe uma contradição, né? Então, é bom que você fique num lockdown, mas se o lockdown não funcionar, não fala. Que mal vai fazer se ele ficar em lockdown? Que mal vai fazer se você colocar uma máscara, se você colocar 2 máscaras? Que mal vai fazer se você tomar 7, 8 doses de uma vacina? Então, aparentemente, esse paternalismo, eu não sei, e eu estou sendo bem honesto, que eu estou buscando essa resposta, porque está cada vez mais difícil jogar os dados e falar, leitor, você tem inteligência, e eu sei que você é capaz, pelo menos eu sei que os assinantes da Gazeta do Povo são capazes. Com essas 2 informações, com a taxa de mortalidade da vacina para crianças e com a taxa de mortalidade da Covid para crianças, qual o risco você acha que é menor e você prefere nesse momento? Deixa ele. Eu não preciso ficar cuidando. Não falemos disso, não falemos daquilo. E é isso que a gente tenta fazer, pelo menos na Gazeta do Povo, e peço para que você assine, você que está nos ouvindo na Gazeta do Povo, você ajuda a manter isso vivo, né? A gente precisa das assinaturas para a gente continuar podendo traduzir bons artigos, contratar bons profissionais e poder fazer programas como esse. Mas não só por isso. Só falar uma coisinha, Ivan, sobre esse negócio de imprensa, antes que você mude de assunto, e antes que eu esqueça também. Teve um movimento interessante na semana passada, que foi um jornal dinamarquês
pedindo desculpas até pela cobertura do lockdown. Do lockdown não, de toda a pandemia. Eles reconheceram esses erros aí que a gente está apontando aqui e pediram desculpa à população. A Dinamarca, que teve, né, lockdown bastante severo também. Sonho com o dia que Facebook, YouTube e Google peçam desculpas por todo o conteúdo que eles barraram, como, por exemplo, o documentário do Ian. Para fechar, a gente já está com 50 minutos de gravação, mas se quiser a gente pode continuar, mas eu sei que todo mundo aqui está compromissado. Eu queria fazer uma última pergunta para o Ian. Ian, vocês chegaram a cogitar vender para alguma plataforma o documentário de vocês? Alguma plataforma grande, desculpa, porque obviamente está na Aurora, mas assim, uma plataforma mais consolidada. Então, a gente não chegou a fazer a distribuição para outras plataformas. Inclusive, a plataforma, a Aurora, ela foi pensada, né, durante a produção do documentário, né? Que eu comecei a rodar o filme em março de 2020, que eu já comecei a perceber o que estava se avizinhando, né? E quando, no dia 13 de março, se eu não me engano, né, que foi declarado oficialmente como uma pandemia lá pelo OMS, eu já comecei a rodar isso, e foi num processo muito interessante, porque, coincidentemente, naquela mesma semana, o edifício onde eu morava pegou fogo, simplesmente. Então, como eu estava... Caraca! Foi assim, um incêndio terrível lá, né? E aí, como eu estava nesse processo, assim, né, de ir buscar minhas coisas, falar com o bombeiro e tudo mais, no meio do caminho eu já comecei a gravar muita coisa, já comecei a captar muita coisa. E aí depois já fui marcando as entrevistas, né, e tal. Mas... Perdão, qual que foi a pergunta? Eu sou um pouco disperso mesmo, tá? Se acostuma. Não, sem problema. Se vocês cogitaram lançar numa plataforma grande de streaming. E aí a gente começou a gravar, né? Só que aí no meio do caminho eu comecei já a pensar, eu falei, pô, não vou conseguir colocar isso online gratuitamente para todo mundo, porque vai ser, primeiro, o quê? É um filme, né? Eu tenho que ter uma forma de financiar isso. E segundo, porque, pô, YouTube sem chance. Por isso que eu já tinha previsto que esse tipo de coisa que aconteceu poderia ter acontecido, né? Bom, então eu vou fazer uma plataforma, e aí os filmes da produtora a gente vai colocar lá. A gente vai também colocar bastante filme clássico, né? Filmes, documentários clássicos, filmes independentes, né? Também para abrir um pouco de espaço para o pessoal que não tem espaço nenhum ali nos festivais, né, de cinema mais tradicionais, e também nas plataformas. Então, foi uma forma também de abrir espaço para outros produtores, né, para outros diretores e outras produtoras. Então, a Aurora foi pensada nisso, né? Agora, se alguma plataforma dessas grandes tiverem interesse em negociar, obviamente que eu negocio. Quanto mais pessoas assistirem, melhor para mim, é claro. Não tenho essa vaidade boba de falar assim, não, a plataforma da minha produtora tem que... Até porque eu não tenho pretensão nenhuma de concorrer com Netflix, com, né, Amazon, o que quer que seja, porque isso não tem a menor condição. A gente vê hoje mesmo, né, o Google, Amazon, Apple e Facebook, porra, eles controlam 80% da comunicação, né, de toda a informação disponível na internet. Quer dizer, se eles quiserem, por exemplo, como foi com o Parler, né, se eles quiserem simplesmente remover um aplicativo né, da existência, eles conseguem. Você exclui ali da plataforma de downloads ali, o Google Play ou o Apple Store, simplesmente é como se o aplicativo não existisse. Sim. Então, e isso também acontece com as plataformas de streaming hoje. E eu, apesar de ter a plataforma própria da produtora, eu acho que as plataformas elas foram muito prejudiciais ao cinema como um todo, porque antigamente você ia numa locadora, né, procurar um filme, se você não encontrasse naquela locadora específica, você ia em outra e encontrava. Hoje não. Hoje fica tudo monopolizado nessas grandes plataformas, e eles escolhem o que você pode ou não assistir. Se um filme não existe dentro dessas plataformas, é como se ele praticamente nunca tivesse existido, né? Então, eu pensei na Aurora justamente por isso. Eu falei, vou colocar uns filmes clássicos, né? Tentar fazer algum resgate e também, junto, colocar ali alguns filmes independentes. Tem alguns que a gente ainda está negociando para colocar. Tem Fausto, né? Fausto de... Fausto. Hoje está com cerca de 100 filmes lá. Uhum. 100 filmes. Tem Fausto, tem
o primeiro filme do Kubrick, tem vários filmes ali com o Fred Astaire, tem uns 3, acho, tem Chaplin, tem bastante coisa, assim. Né, tem o Meet John Doe, né, do Frank Capra também. Tem tem uma porção de filmes lá que eu acho que, né, o Felicidade Não Se Compra, que é um dos meus filmes favoritos, assim. A gente já fez aqui um episódio acho que um dos mais vistos, né, Paulo? Ele foi bem visto, né? Foi. Aquele filme é incrível. Então tem muitos filmes assim importantes para a história do cinema, né? Que hoje também, se você for procurar, em poucas plataformas você vai encontrar ou em nenhuma, né? A Amazon, eu vejo que eles têm uma preocupação um pouco maior de colocar alguns filmes um pouco mais antigos e tal, mas também assim nada de grande profundidade, né? Então eu pensei na Aurora nisso e assim, mas também estou aberto. Se alguma plataforma tiver interesse de disponibilizar lá, por que não? Mas não foi plano nosso, assim, inicialmente. Mas eu acho que isso é importante, até esse teu depoimento, da valorização das plataformas independentes, né? Da monetização dos conteúdos independentes. É muito difícil, é muito fácil as pessoas reclamarem, mas ninguém fala disso, ninguém fala daquilo, se elas também não apoiam quando alguém fala aquilo, né? Então, é como assim, o maior portal brasileiro fatura muito e ele só fatura muito porque as pessoas estão colocando a mão no bolso, mesmo sem saber indiretamente, mas elas estão votando com o bolso que aquela tem que ser a maior plataforma do Brasil e tem que concentrar a maior verba publicitária no Brasil. Quando você dá o clique, você está apoiando. O algoritmo não importa, não quer saber se você gosta ou não. E para você conseguir fazer o contraponto, você tem que apoiar os projetos. Né? Você tem que apoiar lá o Josias Teófilo, a gente trouxe aqui também com um documentário independente, o Ian com um documentário independente, né? Como a Gazeta, o Brasil Paralelo, que faz montes de... Não adianta, né? Você tem que apoiar, você tem que ter essa consciência para que continue, o fluxo de informação continue, porque se sufoca as vozes independentes, sobra só o status quo, né? E é o que a gente discutiu. Exatamente. A grande parte aqui é isso, né? É como furar isso quando existe esse zeitgeist querendo que só exista um tipo de posicionamento. E assim, né? Eu vejo muita gente, inclusive, né, que tem mais ou menos o mesmo tipo de pensamento que eu. Só que também do outro lado acontece esse fenômeno que é o seguinte, né? Como você mesmo mencionou, se não concorda comigo, não vou apoiar. Só que eu também acho assim, por exemplo, o pessoal fica muito. Eu acho que assim, a direita, no total, né, no geral, ela é muito pobre estaticamente, certo? E o pessoal geralmente se apega a coisas do tipo, filme tal é ruim, né? Como alguém que tem um pensamento mais de acordo com a ciência hoje, né? Que é difundida, pode pensar de mim. Eu não gosto disso. Mas você não, né? Enquanto obra, você não avalia só isso. Você avalia também a obra, né? A obra não significa que aquilo se trata apenas do conteúdo aludido, né? Mas sim como obra. Então a pessoa tem que ver a forma também daquilo. Eu tenho humildade o suficiente de elogiar também coisas que a esquerda faz tranquilamente, né? Eles fazem coisas boas. Eles dominam, né? Sim, do ponto de vista estético, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim também, né? Muita porcaria. Agora, você tem que ter essa humildade. E o lado de lá não tem. Né? Eu nem me coloco assim como de direita, porque eu acho que isso, né, cria uma série de problemas, assim, até de... A pessoa sempre vai chegar com você já com um espantalho pronto na cabeça, já pensando que você vai dizer isso ou aquilo. E muitas vezes não é assim, né? Então, só que eu acho que, assim, as pessoas do lado de lá também deveriam ter um pouco de humildade para, avaliar justamente, tanto do ponto de vista da informação, né, no caso do meu filme, que a gente está tratando aqui, como também do ponto de vista estético. Não gostou do conteúdo? Tá bom, mas vê se vale a pena alguma coisa do ponto de vista estético, né, pelo menos. Sim. Só que os caras, eles não têm essa visão, essa humildade, nem nada, até porque eles são um movimento, né, então é difícil você tratar ali como
indivíduos, né? Sim. Tem um pensamento muito de massa, então mas dessa forma funciona. Mas, pô, assistam, né? Acho que recomendamos todos aqui, né? Com certeza, com certeza. Vamos Vamos para as pras- recomendações finais, Paulo? Vamos, eu combinei com o Ian, né, da gente fazer aquelas indicações finais. Vamos fazer? Vamos. Deixa eu começar aí, daí a gente termina com o convidado, né, de honra, assim, aí ele vai fazer aquela indicação. Tá bom. O meu, eu sigo naquele negócio que eu falei do programa passado, de filmes que não são tão bons, mas eles têm bons sentimentos. Então eles enchem Ok. o coração, fica peludo, assim, sabe? Aí eu esqueci o nome do filme em português. Coda, o nome em inglês, que é Children of Deaf People. Não. Parents. Não. Ah, sei lá. Coda, o nome. Não são só atores surdos. É uma família de surdos. São 4, pai, mãe e 2 filhos. Só a menina, que é a caçula, que não é surda e muda. Então ela tem que fazer um monte de coisa lá para os pais e tal. Eu achei o filme tão bom, com bons sentimentos mesmo. Você estava falando desse negócio. A gente está muito. O Eli falou também em cinismo e tal. O filme não tem nada disso, é uma comédia romântica e tal. E ele tem, né? Como a gente fala de uma disability, né? Uma deficiência, tem toda uma narrativa ali de mostrar as dificuldades dos surdos e mudos, mas não é aquela coisa assintosa, política, nada daquilo. E tem uma coisa bem legal no filme, cinematograficamente falando também. Não acho que seja nenhuma novidade, mas é legal, funciona no filme. Não tem legenda para quando os surdos mudos conversam entre si. E tem umas cenas até com uns diálogos razoavelmente longos. E daí é legal isso, porque você, enquanto espectador, você sente aquela dificuldade, você não está entendendo o que aquela pessoa está falando. Então o filme consegue transmitir essa dificuldade para o espectador em alguns momentos, e eu achei bem legal, assim, uma tarde de sábado, assistir isso. Então fica aí, tá na Amazon Prime, e apesar do filme, o filme foi indicado, inclusive, para melhor filme. Só que eu não, No Ritmo do Coração, se não me engano, o nome em português é um título horrível, mas o filme em inglês, você for procurar lá, Coda, C-O-D-A. 80% das traduções, né? Hã? Como 80% das traduções de títulos, é É terrível. como 82,75. É, Como é se Sorte que não foi uma turminha do barulho, né? Não foi. Foi uma turminha do não barulho. Piada, hein, gente? Eli, dá uma indicação pra gente. Dou indicação, só para dar umas considerações finais. Esse jornal, o Ian, me submeteu à tortura de assistir Fauci no Disney Plus. E, em comparação, o seu documentário não é uma tortura, eu recomendo ele, especialmente para quem discorda, se vê como de esquerda, progressista, para ver o que é uma direita moderada, que é isso que eu vejo ali, né? Embora você não se identifique com esse rótulo de direita, eu também não, porque eu sigo o Thomas Sowell. E por falar em Thomas Sowell, a gente ficou aqui, por que fazem isso? Qual é a motivação? Bem, eu acho que o livro dele que explica isso é A Visão dos Hundidos, e o subtítulo de estudo, O Autoelogio como Base para a Política Social. Então, e ele mostra que o alarmismo é sempre uma estratégia, né, nesse grupo político, enfim. Outra coisa que eu aprendi com o seu documentário foi que a cloroquina estava sendo aplicada para o SARS-1, da gripe asiática. Então, ou seja, havia uma plausibilidade, não foi tirado do nada, né? Sobre a cloroquina, bem, eu acho que ela tem um efeito pequeno. O que eu vi, assim, o que acontece com muito biólogo e muito médico é que eles usam um programinha caixa preta para fazer estatística. Eles não são bons em estatística, eles não são especialistas. Então, eu confio muito nos matemáticos. Tem um matemático chamado Victor Tausk, que analisou os dados da cloroquina e acha que tem efeito ali, né? Então, ele e um timezinho informal de gênios da matemática. Então, eles são a minha fonte quanto a isso. Eu acho que pode ter algum efeito, mas eu também acho que a ivermectina é melhor, né? E também atacam ela, enfim. Só para já responder a quem vê o seu documentário e tentar, né, usar o truque da difamação. Fala da cloroquina e entrevista o Alessandro Loyola, que menciona a cloroquina. O Alessandro, eu gostei muito da metáfora do paraquedas que ele usou para o tratamento precoce. Achei uma imagem perfeita,
muito boa mesmo. Inclusive ele fala, né, a Gazeta publicou a matéria do David Agape sobre a overdose de cloroquina, para mostrar que cloroquina não funciona, né? E ele comparou com colocar tijolo para a pessoa cair mais rápido ainda, né? Quando abriu para cá. Achei genial, muito bom em metáforas o Loyola. Tá, para não me estender demais, sobre a Li Mengyan, que é aquela cientista que fugiu da China, né? Assim, concordo com algumas coisas, eu acho que ela pesa bastante para essa questão de ser uma possível arma biológica, o vírus. Eu indico para quem quer contrabalançar a opinião da Li Mengyan, procura no Twitter a hashtag Drastic. Tem um time de cientistas, também um grupo informal, que desde o começo tem sido excelente em defender a hipótese de que pode ter vindo de laboratório. Eles acham que vazamento é mais provável, né? E a minha indicação, para terminar, é o documentário Sem Vaginas, do Channel 4, baseado no trabalho da Laura Dodsworth, que eu citei, mas é porque eu tenho que recomendar um documentário, mas a real recomendação é o livro dela sobre o uso do medo na pandemia, que aí o nome do livro é A State of Fear, um estado de medo. E até em reais está baratinho na Amazon. Bom, vou começar aqui para deixar o Ian por final, como o Paulo pediu, só pedindo desculpa 2 vezes. Desculpa, ele realmente não sabia que eu devia ter perguntado se tinha algumas considerações finais, né? Acabei cortando as tuas considerações ali no primeiro bloco. E outra, pedir desculpas do Paulo não ter te explicado que a recomendação pode ser qualquer coisa, né? Mas aí é o Paulo, né? A gente já sabe como que funciona, então não precisa necessariamente ser documentário. Mas obrigado aí pelas recomendações. Bom, a minha dica vai completamente para o outro lado, vai para o escapismo. Eu reassisti a trilogia Alien original, né? Não, esses novos eu não cheguei nem perto. E refiz a minha leitura de, a primeira que achei super divertido os 2 primeiros filmes, e é basicamente alguém defendendo o que é certo quando o Estado tenta mudar as regras ao seu próprio prazer. Então, o que você tem? Você tem a Ripley, né, que é a protagonista. Eles vão eles caem lá num planeta onde eles vão verificar alguma coisa, um protocolo que eles precisam sempre verificar quando encontram uma movimentação, e eles caem nesse planeta. E uma das pessoas que sai tem uma possível contaminação e volta. E ela se recusa a abrir a nave, porque o protocolo ele tem que ficar em quarentena, né? Esse é o protocolo. E todo o filme gira nessa quebra do protocolo, que daí o chefe da nave fala, ele vai entrar, e aí tudo começa a acontecer em cima disso, e ela sempre tentando restabelecer o protocolo que é certo, enquanto as coisas vão se deturpando, e cada vez mais o sistema vai tentando fazer quem está certo ser uma voz dissonante, e mesmo com o caos acontecendo. O segundo filme é exatamente a mesma coisa, com outros personagens, mas ainda assim com ela tentando defender o protocolo certo, aquilo que todo mundo combinou, né? E que se mostra que seria sempre a melhor decisão, segundo o ponto de vista do Alien. É um filme, são 2 filmes incríveis. O terceiro não, o terceiro é uma bobagem do David Fincher, mas os 2 primeiros são, assim, horror, sci-fi, design incrível, os monstros são muito inventivos. Adoro. Fica aí a minha recomendação para quem quiser ir atrás. Ian, vamos fechar com uma top agora, hein? Vamos. Bom, antes, né, a última consideração aqui, deixar a mesma frase que está no final do documentário, que é do livro Deus no Banco dos Réus, né, do C.S. Lewis, que ele fala em que a nova oligarquia deve cada vez mais basear sua pretensão de nos planificar como sociedade em sua alegação de deter conhecimento. Se é para sermos protegidos, aquele que nos protege deve saber das coisas. Isso significa que eles devem depender sempre do conselho de cientistas, ao ponto de os próprios políticos se tornarem meros fantoches deles. A tecnocracia é a tendência de qualquer sociedade planificada. Então, esse é o recado geral do documentário, eu acho, e espero que as pessoas fiquem curiosas aí e assistam lá na Aurora.
como o Paulo mencionou, pode aproveitar lá 7 dias grátis para assistir, ou pode, se quiser ajudar também, compra o documentário avulso ou se torna assinante. Não tem problema nenhum, quero que mais pessoas vejam o filme. Agora, a recomendação, eu assisti recentemente um filme muito legal do Edgar Wright, que é um diretor que eu gosto bastante, porque ele tem uma pegada na edição bem diferente assim, né, do padrão. É um negócio mais rápido, que ele é o diretor do Baby Driver também, que é um filme que eu não gosto dele, que é o Last Night in Soho, né? A Noite Passada em Soho, que é um filme ali, é um thriller, né? É um suspense com um pouco de terror, só que ele constrói tudo aquilo de um jeito muito diferente, muito único, então eu achei incrível aquele filme. Dos mais recentes que eu tenho visto, assim, foi um dos que mais me chamou a atenção, tanto do ponto de vista estético, a trilha sonora é maravilhosa, fotografia é incrível e uma montagem também absurda, assim, né? E posso fazer mais uma recomendação? E só em que plataforma tá esse? Sabe? Eu acho que tá no... Eu acho que ainda não saiu em plataforma, acho que só tá no cinema, só. Ah, tá. Na plataforma antiga. Na plataforma antiga. Mas eu acho que logo, logo deve sair em alguma, porque o filme é realmente muito bom. E se eu puder fazer mais uma... Claro. Tem um documentário no HBO Max chamado A Conspiração Antivacina. E, obviamente, né, é do outro ponto de vista ali sobre as vacinas. Só que, claro, em alguns momentos você vai ver as próprias contradições deles ali, né? Que eles apresentam algumas pessoas ali. É aquele negócio, eles criam fantoches em cima do negócio e consideram que todos nós que né, estaríamos preocupados com a questão atual das vacinas, especificamente contra a Covid, como todos sendo anti-vacina, né, ou algo do tipo. E aí só que eles fazem uma investigação legal, assim, qual foi o passo a passo, né, dessa conspiração anti-vax no geral, né. E é bem construído o documentário, é bem feito, e fica de recomendação aí para o pessoal saber também que eu não consumo só as mesmas coisas que eu produzo, né? Então... A gente gravou um quarentena sobre esse documentário e as considerações foram até bem parecidas, assim, né? É interessante para você ver o nascimento do movimento anti-vax e a falsa ligação que ela tenta fazer com a Covid ali, que é bem liviano, né? Exatamente. Bom, então acho que é isso, né, Paulo? Fechamos aí mais uma semana e voltamos a próxima semana com mais algum debate essencial e que talvez seja derrubado aqui no YouTube. Bom, muito obrigado pelo espaço. Foi um prazer imenso falar aqui com vocês. E quando quiserem, só chamar de novo aí que eu apareço por aqui. Vamos chamar. Obrigado, Eli, mais uma Obrigado, vez. Ian. Está virando Ivan. já um integrante fixo aqui da mesa. Que bom, pode chamar. Bem melhor do que chamar o Jones, né, Paulo? É verdade. Então tá bom. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau.